Olá pessoal, aqui é o professor Renato, iniciando mais uma videoaula de matemática para o terceiro ano. Nessa aula número 4, nós iremos trabalhar os seguintes conteúdos. O que são as secções cônicas no plano? Adianto para vocês que elas são definidas em três, tá? Sendo elas a elipse, a hipérbole e a parábola. Então, vamos lá aprender um pouco sobre elas. Primeira coisa que vocês estão se perguntando, o que são as secções cônicas? Pronto, vamos lá. As cônicas ou secções cônicas são curvas obtidas pela interseção, ou seja, um corte de um plano com um cone duplo. De acordo com a inclinação desse plano, a curva será chamada de elipse, hipérbole ou parábola. Bom, o que está dizendo aqui inicialmente que elas são obtidas através de um cone duplo, que é uma figura semelhante a essa, que você tem dois cones ligados pelos seus vértices, certo? Esse cone parece muito com aquelas ampulhetas que vocês veem para medir o tempo, né? Aqueles famosos relógios antigos. E nesse cone, eu posso fazer um corte, ou vários, com inclinações diferentes. Para entender melhor, vamos ver aqui uma animação. Tá? Eu tenho aqui o cone duplo e eu vou animar aqui fazendo vários cortes ao mesmo tempo. Observem o seguinte. Essa linha vermelha que aparece seria, digamos assim, o formato da curva obtida quando o plano, que é essa folha branca, perpassa pelo cone. Né? Você inicialmente vê uma figura circular fechada e ela aos poucos começa a ficar uma curva aberta, chegando o momento a pegar os dois cones simultaneamente. Bom, conforme esse plano vai se inclinando em direção ao cone, eu vou formando várias linhas curvas distintas, que têm as seguintes características. Inicialmente, ela pode ser a figura circular, que ela passa por todas as geratrizes do cone, certo? Essa figura circular que eu formo aqui, ela não é uma circunferência, mas sim uma elipse, certo? Porque de acordo com como eu vou inclinando, o corte vai ficando mais achatado, certo? Seguindo a inclinação, eu chego ao ponto de formar esta figura, né? Que exatamente vai ter esse formato quando o corte, certo? O plano que eu estou cortando for paralelo a uma das geratrizes do cone. Pessoal, geratriz, olha, essa linhazinha que sai do topo até a base, certo? Nesse formato, eu tenho uma parábola, que é essa linha que vocês já conhecem aí há muito tempo, tá certo? E quando o plano que eu estou cortando o cone, ele passa nas duas faces laterais ao mesmo tempo e de maneira que ele fica sempre perpendicular à base, eu formo as hipérboles, tá bom? Então, essas são as três secções cônicas. A elipse, que é uma figura circular fechada, achatada. A parábola, que é uma linha curva aberta. E a hipérbole, que são linhas curvas duplas, também abertas, tá? Mas que elas não chegam a se tocar aqui neste ponto, tá certo? Então, continuemos aqui a falar um pouco sobre cada uma delas. Vamos começar falando sobre a elipse. Bom, como vocês viram lá, a elipse parece meio que uma circunferência achatada, mas o que de fato é a elipse? Aqui tem. A elipse é o lugar geométrico dos pontos de um plano, tais que a soma de suas distâncias a dois pontos fixos F1 e F2, denominado focos, sejam constantes. Bom, primeira pergunta que você tem que estar se fazendo é o que é lugar geométrico? Lugar geométrico nada mais é do que um conjunto de pontos que possui uma certa propriedade. Bom, por exemplo, uma reta. Qual é a propriedade existente entre eles? Esses pontos estão todos alinhados, certo? No caso da circunferência, os pontos que fazem parte da circunferência mantêm uma mesma distância do centro,
tá certo? Na elipse, a característica deles é que eu vou ter dois pontos, que são os focos, e cada ponto que eu vou obter através desses focos, ele vai ter uma mesma constante de soma. Vamos entender melhor um pouquinho aqui, certo? Primeiramente, está aqui a figura elíptica, certo? Como ele fala aqui da soma de distâncias constantes, imagina o seguinte. Desses dois focos, certo? Eu traço aqui uma linha vermelha e uma linha azul. E à medida que eu vou circundando a elipse, a linha azul aumenta e a vermelha diminui e vice-versa. Mas o que acontece? O tamanho dessa linha, que é a soma das duas, sempre permanece o mesmo. Observem muito bem essa animação, tá certo? É como se eu fosse somando, juntando as duas, e o tamanho sempre fosse o mesmo. É como se eu tivesse dois pregos e um barbante, e eu fosse circulando. E esse barbante, como não muda de tamanho, ao fazer todo o em volta, eu desenho uma elipse, tá bom? Então, seria uma explicação mais prática do que seria isso. Então, vejamos o seguinte. Está aqui a elipse no plano, e a gente demarcou aqui alguns pontos importantes, que serão tratados agora nos elementos da elipse. O primeiro elemento fundamental da elipse são os seus focos, não é isso? Como na circunferência eu tinha o centro, na elipse eu tenho os focos, que são os pontos dos quais vai sair os dois segmentos que a soma será constante. No caso aqui eu tenho o ponto F1 e F2. A ordem que eles vierem, pessoal, não importa, tá certo? São esses dois pontinhos aqui, tá bom? Além dos focos, eu tenho a chamada distância focal. O que é isso? É o comprimento que separa um foco até o outro, tá? Que é a distância que tem entre eles, ou seja, chamada de distância focal. E eu vou simbolizá-la por 2c, tá? Esse c é uma constante que você mede do centro até um dos focos. No caso, de um centro para um dos focos, quando eu pegar os dois, eu vou ter o dobro. Então, por isso que fica 2c. Eu tenho também na elipse o eixo maior. O que é o eixo maior? É a maior medida que você vai obter como se fosse um diâmetro. Como assim? Vocês estão vendo aqui que a elipse tem 4 extremos, não é isso? Esse que eu estou chamando de A2 e esse de A1. E aqui eu tenho B1 e B2. No maior deles, que vai de A2 até A1, ou vice-versa, eu vou ter, o caso, o eixo maior, que também eu vou chamar de 2A, certo? E o outro, que não é o maior, óbvio, vai ser o eixo menor, que é a menor distância que passa pelo centro, tá certo? Que vai aqui desse ponto B1 até B2. Eu poderia, pessoal, ter essa elipse, digamos assim, transladada. Como assim transladada? Eu vou girar ela, de certa maneira que os eixos vão trocar de posição, certo? Então, eu posso também ter essa, tá ok? Além dos eixos maior e menor, eu tenho o centro da elipse, que no caso aqui coincidiu com a origem, tá? Mas ele pode ser qualquer outro ponto, desde que fique sempre entre os dois focos, mantendo a mesma distância. Ou seja, é o ponto médio de F1 e F2, tá certo? E não é um elemento, mas é uma característica muito importante, que é a sua excentricidade. Como assim? O que é a excentricidade? Quanto menor ela for a excentricidade, mais próxima do zero ela vai ser. Ou seja, digamos que ela seja igual a zero, esses dois focos vão estar mais próximos, se ela for igual a zero, ou próximo de zero, chegando a se confundir com a circunferência. Agora, quanto mais eles se afastarem, esses dois focos aqui, mais excêntrica a minha elipse vai ser. Ou seja, ela vai ficar mais achatada. Ou seja, quanto mais excêntrica, mais achatada. Tá certo? E eu calculo ela da seguinte maneira: dividindo a distância focal pela medida do eixo maior. Aí você vai encontrar a excentricidade da elipse, que ela vai variar de 0 até 1, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui duas elipses, como falei para vocês. Eu posso ter ela com os eixos maiores sobre o eixo x,
ou sobre o eixo y, tá certo? Conforme ela vai modificar o eixo que vai ficar o eixo maior, né? Ela vai ter um formato diferenciado, tá certo? Então vamos ver aqui. Ela pede isso no exemplo. Em cada elipse, identifique os focos e o valor da sua excentricidade. Ou seja, eu vou dizer em quais pontos ficaram os focos nelas e calcular a excentricidade. Então vamos lá. No item A, por exemplo, o primeiro foco ele está bem aqui, sobre o ponto de x igual a menos 3. Isso quer dizer o quê? Que o x é menos 3 e o y é 0, pois ele está em cima do eixo x. Da mesma forma, eu vou observar aqui o foco 2. No foco 2, eu estou também sobre o eixo x, igual a 3. Portanto, o meu foco vai ter coordenadas 3 e 0 de x, tá? Por estar em cima do eixo x. Então, defini os meus dois focos. Agora eu quero calcular a excentricidade. Como é que eu faço isso? Eu vou observar aqui a distância focal, que no caso eu vou chamar de 2c, que é a medida de um foco até o outro, e também vou observar a medida do eixo maior, que é o maior diâmetro que você vai observar na elipse, tá certo? Que eu vou chamar de 2A. Aí aqui, o 2C é o que mede de um foco até o outro. Como aqui eu tenho 3 unidades, mais 3 unidades, eu vou dizer que a distância focal é igual a 6, certo? E entre os eixos maiores, a medida é 10. Por que é 10? Como aqui é 5 e aqui é menos 5, você soma as distâncias, né, entre eles. De 5 até 0 é 5, e de 0 até menos 5 também é 5. 5 mais 5, 10. Pronto. Então, eu vou dividir 6 para 10, que no caso aqui vai dar 0,6, tá certo? Ou seja, a excentricidade dessa elipse do item A é de 0,6. Ou seja, ela está um pouco mais próxima de 1. Isso quer dizer que o foco está se aproximando dos pontos do vértice do eixo maior, tá certo? Vamos observar agora aqui a elipse do item B. Observe que aqui já está um pouco maior, certo? Que vai de 8 para 10. Isso quer dizer que ela está mais próxima ainda. Agora vejamos como é que vai ficar aqui os focos, não é isso? Eu tenho que o F1, que é o foco número 1, está agora no eixo Y. Isso quer dizer que ele é um ponto do eixo Y. Aí, todos os pontos do eixo Y, o x é igual a 0, e o ponto vai ficar em cima da coordenada que ele representa. No caso aqui, o F1 será 0 e 8, tá certo? 0 porque o eixo x não tem aqui valor, no caso seria 0. E 8 por estar acima do eixo y igual a 8. Então vamos lá. O F2, que está aqui abaixo, ele está sobre o y igual a menos 8. Portanto, o foco 2 será de coordenadas 0 e menos 8, né? Por estar sobre o eixo y, tá certo? Diferentemente do que vocês tinham aqui no item A. Agora vamos lá calcular a excentricidade, distância focal sobre o comprimento do eixo maior. No caso aqui, mesma coisa, 2c sobre 2a. O 2c é a medida entre os focos. Como de um até outro, um é 8 e o outro é menos 8, você soma as duas medidas. 8 mais 8 dá 16. E divide pelo comprimento do eixo maior, que no caso vai de 10 até menos 10, no caso mede 20 unidades. Então fica 16 sobre 20. Aqui eu posso simplificar dividindo ambos por 2, que eu vou obter 8 décimos. E dividir 8 para 10 é mais fácil, que no caso só vou deslocar a vírgula uma casa, ficando 0,8. Observe, pessoal, que a elipse do item B
ela está um pouco mais achatada do que a elipse do item A. E isso você pode comprovar através de quê? Da sua excentricidade. Como aqui foi 0,8, é maior que 0,6, então ela vai ser um pouco mais achatada, tá certo? Não importa, claro, né, aonde os focos irão estar, mas de fato, quanto mais próximo eles estão do vértice do eixo maior. Por isso que ela vai ser mais que a gente chama de excêntrica, tá certo? Então, basicamente de elipse, era isso que a gente tinha para mostrar, tá bom? As elipses também têm as suas equações, mas a gente não vai entrar nesse detalhe na nossa aula de hoje, tá ok? Vamos agora ver a segunda cônica, que é a hipérbole. Vamos observar aqui a definição dela. A hipérbole é o lugar geométrico dos pontos de um plano, tais que a diferença em módulo de suas distâncias a dois pontos fixos, F1 e F2, que também são os focos, é constante. Bom, está aqui as curvas que apresentam a hipérbole. Faça o seguinte pensamento. Pense numa elipse, aí você marca o meio. Aí você dobra as pontas dela para dentro. Bom, essas pontas que você dobra para dentro vai gerar uma hipérbole, tá certo? Agora, outra maneira de pensar ela é o seguinte. Como na elipse você somava as medidas até o foco, na hipérbole você vai fazer o quê? Você vai fazer a diferença dessas medidas, que também será sempre constante. Aí vamos observar aqui uma maneira como é que você pode construir e identificar uma hipérbole. Vejamos. Você tem aqui dois pontos que são os focos, certo? E eu coloquei aqui uma régua. Em um desses focos, a régua está presa. E em outro, eu coloquei um barbante. E nesse barbante eu vou riscando as medidas. Observe que a régua ela vai ser a mesma durante toda a extremidade que vai correr o desenho da hipérbole. Isso quer dizer o quê? Que ao você movimentar o lápis, o barbante se movimenta, mas a constante, que é o tamanho da régua, permanece a mesma. Ou seja, a diferença entre a distância de um foco a outro continua sempre a mesma, que é preservada pela régua. Tá certo? Você faz isso de um lado, depois faz do outro e você vai obter a hipérbole. Beleza? Então, essa é a forma prática de demonstrar a hipérbole. Vamos aqui trabalhar alguns elementos da hipérbole no plano. Tá certo? Como vocês já bem observaram, as hipérboles também têm seus dois focos, né, que são os pontos F1 e F2. Além dos focos, elas também têm os vértices, que eu vou chamar de A1 e de A2, certo? E como observado na elipse, eu também vou ter uma certa distância focal. Essa distância mede o comprimento de F1 até F2, certo? Tá aqui, pessoal. Sempre os focos ficam para dentro das curvas, tá bom? Além da distância focal, eu vou ter os vértices da hipérbole, como eu acabei de dizer, que é os pontos A1 e A2. Os vértices são esses pontos extremos, tá? Aqui das curvas, onde ela vai fazer a mudança de direção. Por exemplo, aqui até o vértice, ela está indo para cima, no sentido da direita. Agora, quando ela passa pelo vértice, ela muda de sentido, ela vai para cima e para a esquerda. Essa é o contrário. Ela desce para a esquerda e depois desce para a direita, tá bom? Então, o vértice é esse ponto que ela vai fazer a mudança de comportamento, tá bom? Além dos vértices, ela também tem uma medida importante, que é a constante da hipérbole, que eu vou chamar de 2A, que ela vai ser a medida entre os vértices A1 e A2. Então, só para ficar bem claro, a distância focal é entre o foco ao outro. E a constante da hipérbole é de um vértice ao outro. Tá bom? E com essas duas medidas, eu posso encontrar, além ainda, o centro, que vai ficar no meio da hipérbole, certo? Bem no meio entre os dois vértices, ou os dois focos, que também coincide, tá certo? E esse meio, né, que é o centro,
divide a hipérbole em duas partes. Se você traçar uma reta que passa aqui entre os focos, você vai ter o eixo real da hipérbole. Agora, se você passar uma reta no centro da hipérbole e que essa reta não é pertencente aos focos, você vai ter o eixo chamado de imaginário. Tá certo? Imaginário por quê? Porque aqui não tem nenhum ponto que pertence à hipérbole, mas é gerado um eixo que divide ela em duas partes. É como se fosse um eixo de simetria, tá certo? Mas no caso, a gente chama ele aqui de eixo imaginário, que também divide ela em duas partes. Mas é claro que o eixo imaginário não contém os focos, que é outra característica. E quando você junta a medida da distância focal e a constante da hipérbole, você pode encontrar a sua excentricidade, tá certo? Que, parecido com a elipse, você calcula ela dividindo a distância focal, né, que vai de um foco ao outro, sobre a constante da hipérbole. A constante da hipérbole é o que mede de um vértice a outro, tá certo? Que no caso aqui é de A1 até A2. Aí assim, quanto mais próximo ela for de 1, as minhas hipérboles elas vão parecer linhas retas, retas horizontais, ou verticais, também depende. Agora, quanto mais ela for para o infinito, um número bem alto que você pode imaginar, essas hipérboles irão parecer como se fosse uma reta de frente para outra reta. Digamos que ela tem um corte no meio, certo? Seria mais ou menos essa ideia. Agora vamos aqui observar alguns exemplos de hipérbole no plano e como identificar esses elementos. Nas hipérboles a seguir, identifique os focos e o valor da excentricidade. É igual àquela questão anterior, só que agora eu vou ter hipérboles, né? São outros elementos, são outras características. Mas vamos lá. No item A, o foco 1 está sobre o eixo x, no ponto igual a menos 4. Ou seja, esse F1 vai ser o ponto menos 4 e 0. De novo, 0 porque o ponto pertence ao eixo x. Então, o valor da ordenada vai ser nulo. Tá, ok? Agora, o F2 também está sobre o eixo x, certo? E no caso aqui é igual a 4 positivo. Portanto, o F2 será 4 e 0. Agora, só observando aqui para vocês, pessoal, onde está aqui o 2 negativo e o 2 positivo são os vértices, tá? Não são os focos. E se eu fosse aqui ter o eixo real, seria o eixo x. E o eixo imaginário, passando aqui pelo centro, eu vou ter o eixo y. Agora, para calcular a excentricidade, vamos fazer o seguinte cálculo, né? É a distância focal sobre a constante da hipérbole. A distância focal vai ser o ponto que eu vou chamar de 2C, certo? Que vai do F1 até o F2. E a constante da hipérbole, ela vai de um vértice ao outro, que eu vou chamar de 2A. Nesse caso aqui, o 2C, até aqui eu tenho 4 unidades, e aqui eu tenho mais 4 unidades. No caso, vai ser igual a 8. E o 2A, aqui eu tenho 2 unidades e mais 2. No caso, eu tenho 4 unidades. Então, eu vou dividir 8 para 4, que no caso vai ser igual a 2. Observe que aqui eu vou ter um número sempre maior que 1, certo? No exemplo aqui do item B, a minha hipérbole, digamos que ela está transladada em relação agora ao eixo y, certo? Ela teve um giro, digamos assim, para você entender melhor. Aí vamos observar aqui, primeiramente, os focos. Os focos aqui estão F1 sobre o eixo y, igual a 3. Portanto, o F1 terá coordenadas 0 e 3. O F2 está também sobre o eixo y, no caso aqui medindo 3 negativo. Então, terá coordenadas 0 e menos 3. Agora, observem aqui.
os vértices estão sobre os pontos de y igual a 1 e y igual a menos 1. Agora eu vou fazer o quê? Calcular a excentricidade. Só que observe aqui um detalhinho antes, né? Nesse caso aqui, agora, como teve uma inversão, o eixo imaginário se tornou o eixo x, né? Porque passa pelo centro, mas não tem os focos. Agora, os focos estão sobre o eixo y, portanto, esse vai ser, nessa hipérbole, o seu eixo real, certo? Calculando a excentricidade, que vai ser a distância focal sobre a constante da hipérbole. A mesma fórmula, 2c sobre 2a. O 2c é o comprimento de um foco até o outro. Como de 1 até o centro é 3 unidades, e mais 3 unidades, eu vou ter 6 unidades. E o 2a é de um vértice ao outro. Uma unidade mais uma unidade são 2. Tá ok? E você dividindo 6 para 2 será igual a 3. Observe o seguinte. Quanto mais próxima ela for, ela vai ficar mais próxima de duas retas paralelas. Isso, no caso, maior o número for a excentricidade. Quanto menor ela for, ela vai parecer que elas vai ser apenas duas retas divididas apenas pelos vértices. Tá bom? Então, isso é o que a gente tinha de ver de hipérbole, tá? A sua excentricidade e alguns de seus elementos. Novamente, as hipérboles também possuem equações características, mas em nosso estudo não iremos abordar isso, tá ok? Vamos agora para a última das cônicas, né? Que para nós é uma famosa conhecida, que seria a parábola. Bom, a primeira definição dela, a parábola é o lugar geométrico dos pontos do plano que distam igualmente de uma reta fixa, chamada diretriz, e de um ponto fixo, chamado foco. Bom, no círculo, a gente tinha que os pontos eram equidistantes a um centro, só isso. Agora, na parábola, ela vai ter, todos os pontos dela, né, vão ter uma mesma distância de uma reta e de um ponto, certo? Essa reta eu chamo de reta diretriz e o ponto eu chamo de foco, tá? Vamos ver aqui a curva da parábola, né? A parábola, diferente da hipérbole, ela tem apenas uma curva. A hipérbole tem duas, tá bom? Mas, da mesma maneira, ela vai ter elementos parecidos. Quase isso. Vejamos bem. Na parábola, como eu disse para vocês, todos os pontos, né, dela, que seria que essa linha azul, elas vão ter a mesma distância do ponto que eu vou chamar de foco a uma certa reta. Essa reta vermelha é a diretriz e esse pontinho é o foco. Olha, quanto mais elas se aproximam, mais a distância permanece a mesma, tá certo? Então vamos lá. Conhecendo aqui os elementos da parábola. A parábola, ela vai ter um foco, né, que é esse ponto que eu vou chamar de F, que sempre vai estar para dentro da curva, certo? A reta diretriz, que vai estar oposta à curva, e em direção oposta ao foco, que eu vou chamar de reta D, certo? Que é essa retazinha aqui que eu vou pintar de verde. Aí, todos os pontos da parábola, pessoal, ele vai ter, olha, a mesma distância que, por exemplo, ó, do foco para a reta diretriz, certo? Aí, um ponto muito importante aqui da parábola é o vértice, que, como eu falei para vocês, é o ponto que ela muda de direção. Observem aqui. Do vértice até o foco é a mesma medida do vértice até a reta diretriz. Isso porque está aqui no meio, no centro dos dois. Mas quando eu vou me afastando, né, em outro ponto qualquer, essa distância permanece igual, por mais que ela aumente. Tá certo? A distância entre o foco e a diretriz. Então, continuando. Eu vou ter o ponto V, né, que é o vértice da parábola, já falei para vocês.
Um elemento importante aqui também é o eixo de simetria, que é o que divide a parábola em duas partes, né? Ele vai passar entre o foco e o vértice. Se você cortar aqui e dobrar, você consegue ter um encaixe, porque está cortando no meio, em duas partes iguais. E a parábola, como ela tem apenas um foco, ela não vai ter a distância focal, mas ela vai ter o seu parâmetro, que eu vou chamar de 2C. E esse 2C, né, é a medida que vai do foco até a reta diretriz, né, que sai daqui, desse ponto F, até a essa reta. Tá ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui alguns exemplos de algumas parábolas para vocês identificarem o foco, a equação da reta diretriz e o valor do seu parâmetro, tá bom? Então vamos lá. O foco vai ser sempre o ponto F. E a reta diretriz, a reta que estiver desenhada junto com a parábola. Então vamos lá. No item A, o foco está sobre o eixo X. No caso aqui, sobre o ponto de 1 negativo. Isso quer dizer que o foco terá coordenadas 1 negativo e 0. 0 porque ele está sobre o eixo X, e nesse eixo o Y é 0, tá certo? A reta diretriz, pessoal, bem simples para vocês. O que você vai fazer? Você vai observar qual foi o eixo que foi cortado. No caso aqui, eu cortei o eixo X, certo? Nesse caso, é uma reta do eixo X. Para todos os pontos, o x é igual a quanto? A 1. Pronto, só isso. Então, nesse caso, a diretriz será chamada de x igual a 1. Só isso. E o seu parâmetro, você vai medir entre o foco e a diretriz, que eu vou chamar de 2C. No caso, tem aqui uma unidade mais uma unidade, você vai ter 2 unidades, que será igual ao seu parâmetro. Tá ok? No item B, o foco está sobre o eixo X, só que igual a 3. Tá certo? E aqui está meio cortado, mas dá para ver, né? Aqui é o 0, 1, 2, 3. Ok? E a reta diretriz está sobre o x igual a menos 1. Portanto, a reta D é x igual a 1 negativo. Tá ok? Para achar o parâmetro, você mede entre o foco e a diretriz. Aí observa aqui. Daqui até o 0, eu tenho 3 unidades. E do 0 até o negativo, eu tenho 1 unidade. 3 mais 1, 4 unidades. Vamos agora para o item C. Observe que no item C, os meus focos e a diretriz estão sobre o eixo Y. E isso provoca uma mudança na concavidade da parábola, certo, pessoal? Aqui no item A, ela estava para a esquerda. No item B, ela estava para a direita. E no item C, ela está para cima, certo? Isso se deve a quê? Se deve justamente ao posicionamento do foco e da reta diretriz, tá bom? Vamos observar aqui o seguinte. O foco aqui nessa parábola do item C está sobre o eixo Y de ordenada 2. Portanto, o foco será o ponto 0 e 2. No item da diretriz, ela vai estar sobre o y também igual a menos 2. Então, a reta D será y igual a menos 2. Só isso. Por quê? De novo, você vai ver qual foi o eixo que a reta cortou. No caso aqui foi o eixo y, que também vai ser sempre no mesmo que tiver o foco, tá certo? E nesse caso, você só anota a igualdade do ponto que ela cortou, que no caso aqui é 2 para todos os pontos, tá certo? E o parâmetro, que é a medida do foco até a diretriz, que eu vou chamar de 2C,
No caso aqui, ele vai medir 2 unidades mais 2 unidades, que são 4. Tá ok? E, para acabar, o item D. No item D, eu tenho uma parábola de concavidade para baixo. Isso porque o foco está abaixo e a diretriz está acima. Nesse caso, eu tenho essa parábola, né, com esse desenho característico. Nesse caso aqui, o foco está sobre o ponto de y igual a menos 1, portanto, terá coordenadas 0 e 1 negativo, e a reta diretriz, ela corta o eixo y igual a 2. Portanto, a reta D será y igual a 2 positivo. Tá certo? E o parâmetro dela, você vai medir a distância entre a reta e o foco, que no caso aqui, 2 unidades mais 1 unidade será igual a 3 unidades. E detalhe, pessoal, como aqui acabamos todos já o exercício, né? De novo vem aquele ponto muito importante, que é o vértice. O vértice, ele está sempre no meio do foco e da reta diretriz. No caso aqui, o ponto aqui do foco vai ser, ou melhor, do vértice vai ser 0 e 0. Por que 0 e 0? Você soma, né, e divide, tá certo? 1 e menos 1 dá 0, divide por 2 dá 0. Agora aqui, 2 menos 2 dá 0 também. Nesse aqui, 3 menos 1 dá 2. E 2 dividido para 2, 1. Ok? Nesse, você tem 3. Aí vamos aqui. 2 menos 1 dá 1. E 1 dividido para 2 dá meio. Ele está bem aqui, olha, entre o 0 e o 1. Exatamente no 0,5. Tá certo? Agora tem um detalhe muito importante. Como o vértice é um ponto muito especial da parábola, né? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre ele. A gente, no primeiro ano do ensino médio, a gente estuda a equação do segundo grau, que ela tem o seu gráfico em forma de parábola, certo? Vamos rever aqui um pouco sobre o vértice da parábola em relação a uma função do segundo grau. O vértice da parábola corresponde ao ponto em que o gráfico de uma função do segundo grau muda de sentido, como eu falei para vocês. A função do segundo grau, também chamada de quadrática, é a função do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde esse a, esse b e esse c são os coeficientes, tá certo? E o x é a variável, que ele varia de expoente 2, expoente 1 e o termo independente. Vamos lá aqui observar. O vértice, pessoal, seria esse ponto. Ó. Até aqui a parábola está descendo e aqui ela vai subir. Ela poderia estar também em relação ao eixo x. No caso, ela estaria indo para a esquerda e depois vindo para a direita, ou vice-versa. Ou seja, vai ter sempre essa mudança de sentido caracterizada pelo vértice. Tá certo? Nesse caso aqui, o vértice apresentaria um valor mínimo, porque ela está voltada para cima. Se tiver voltada para baixo, o vértice seria um valor máximo. Tá bom? Agora, como que a gente faz para calcular as coordenadas do vértice? As coordenadas do vértice, né, que eu vou chamar de vértice V, xv, yv, de uma parábola, podem ser encontradas através das seguintes fórmulas, que são essas. X vértice, de acordo com a função, certo, pessoal? Vai ser o valor do coeficiente b, só que oposto, sobre 2 vezes o coeficiente a. Resumindo, x vértice menos b sobre 2a. E o y vértice seria calculado por menos delta sobre 4a. Lembrando que esse delta é calculado como b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá certo? Então, a gente vai agora resolver alguns exemplos de como encontrar o vértice de uma função do segundo grau, né, que corresponde ao vértice da parábola, observando os valores presentes na função. Vejamos agora. Determine as coordenadas do vértice
das parábolas que têm as seguintes funções. Item A função é menos x ao quadrado mais 4x menos 2. Bom, antes de mais nada, eu vou identificar os coeficientes, tá? É uma tarefa fácil, mas que é muito necessária para que você não erre, principalmente o sinal dos valores. O coeficiente A, no caso aqui, é menos 1, porque acompanha o x ao quadrado. Como aqui tem um menos, né, para ter um número real, esse número é 1. O coeficiente B é 4 positivo, e o termo independente C é menos 2. Aí vamos lá. Substitui agora para encontrar o y vértice. Eu vou pegar o valor de B, mudar o sinal e dividir pelo dobro de A. No caso, eu vou ter menos 4, certo? Que é o valor de B, duas vezes o A, que é menos 1. Operando aqui com os sinais, aqui em cima vai ficar 4 negativo e embaixo 2 vezes menos 1 fica menos 2. Menos 4 dividido por menos 2 faz aqui o jogo de sinais, né? Menos e menos fica positivo. Aí você divide 4 para 2 dá 2. Então, o x vértice é 2. Agora, para você achar o y vértice, antes de tudo, calcula o valor do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí vamos lá. O valor de b é 4. Eu elevo ao quadrado e subtraio 4 vezes o a, que é menos 1, e o c, que é menos 2. Vamos lá. 4 ao quadrado dá 16. Agora eu faço o seguinte, ó. Menos e menos fica positivo. Mais e menos volta para negativo, né? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Tá ok? 16 menos 8 é 8. Então, o delta vale 8. Pronto, achei o delta. Agora eu posso calcular o y do vértice, que vai ser menos delta sobre 4a. Menos delta fica menos 8, né? Que eu vou mudar o sinal, sobre 4 vezes o a, que é, aqui em cima, menos 1. No caso, eu vou ter menos 8 sobre menos 4. Sinais iguais, né? Fica positivo. 8 dividido para 4 também dá 2. Portanto, o meu vértice tem coordenadas. O x vértice é 2 e o y vértice também é 2. Ok? E nesse caso, pessoal, como aqui está negativo o valor de a minha parábola ela vai ter um valor máximo. Tá certo? Como aqui o vértice está positivo, né? O valor de y, ela vai ter um ponto máximo. Agora vamos para o item B. No item B, eu tenho a função x ao quadrado menos 2x menos 4. Tá certo? Nesse caso aqui, eu começo de novo com os coeficientes a, b e c. No caso, o a é igual a 1 positivo, o b, 2 negativo e o c, 4 negativo. Agora calculo o y vértice, ou melhor, o x vértice, dividindo o oposto de b sobre o dobro de a. Como o b aqui é menos 2, quando você for colocar o valor dele, você coloca com o sinal que tem aqui e o sinal que tem no número, ficando assim, menos 2, dividido sobre 2 vezes o a, que é 1. Aí você aqui faz o jogo de sinais, menos e menos fica mais 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido para 2 resulta em 1. Então, o y vértice, ou melhor, o x vértice é igual a 1. Para, de novo, eu achar o y vértice dessa função, dessa parábola, calculo novamente o delta dela, não é isso? O delta vai ser, de novo, b ao quadrado menos 4a vezes c. Que vai ficar assim, b ao quadrado menos 2 ao quadrado, sempre use parênteses, tá, pessoal? Menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é menos 4. Aí vamos lá. 2 ao quadrado, só que negativo, fica 4 positivo. Menos e mais, menos, menos e menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Ou seja, eu vou somar aqui 4 mais 16. No caso, o delta vai ser 20. Certo?
Como achei o delta, eu posso calcular o y vértice, que vai ser o oposto de delta sobre 4 vezes A. Colocando aqui os valores, eu vou ter menos 20 sobre 4 vezes 1. 1 porque é o valor de A, certo? O 20 vai ficar negativo, né? Dividido por 4, que resulta em menos 5. Como o y vértice é menos 5, eu concluo que o vértice tem coordenadas 1 de x e menos 5 de y. Tá? Então, V é o ponto 1 e menos 5. Ok, pessoal? Fácil, fácil, não é isso? Então, é bom que a gente revise um pouco, porque esses assuntos caem muito em provas externas, em concursos, tá? E são muito úteis para vocês sempre relembrarem, tá ok? Então, chegou a hora da nossa atividade. Atividade número 4 do segundo período. Como essa semana ainda iremos ter revisão, a data de entrega dela vai ser até quinta-feira, que é o dia 7 de maio. Então, observem as questões. A primeira questão pede para que vocês observem as figuras e relacione elas a uma das cônicas ou secções cônicas, né, que são a parábola, a elipse e a hipérbole. Então, cada item desse corresponde a uma das cônicas. Que figura elas se assemelham, né? Você observando aqui as formas, tá certo? Só dizer qual é. Não precisa desenhar, tá, pessoal? Aqui está só a imagem para você observar e descrever qual é, tá certo? Na questão 2, ela pede para que você faça igual ao exemplo. Identifique os focos e calcule a excentricidade. Só isso. No item A e no item B. Terceira questão, continuando aqui, né? Ela pede para que você, em cada uma das parábolas, identifique o foco, a equação da reta diretriz e o valor do seu parâmetro, certo? Só dizer que pontinho é esse, que a equação de reta é essa, certo? E a distância entre a reta e o foco. Só isso, que é o parâmetro. Então, aqui eu tenho 4 itens. Na quarta questão, ela pede para que vocês determinem as coordenadas do vértice das seguintes parábolas. Eu tenho aqui 2 itens, né? E você vai fazer identicamente o exemplo que eu passei. E, por fim, ela pede para que vocês, nas hipérboles, informem as coordenadas dos focos, né, F1 e F2, e calcular o valor também da excentricidade, que no caso aqui, pessoal, é só dividir a distância focal sobre a constante da hipérbole, o valor entre os focos sobre o valor entre os vértices. Só isso. Então, lembrando a vocês, data de entrega até o dia 7, quinta-feira. E, pessoal, bons estudos, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado.